Olá galera, mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma videoaula e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que iniciamos na aula passada de sistema de numeração. O sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração romano. Nessa aula a gente falou das regras e dos símbolos que cada sistema possui. No final da aula eu adiantei a vocês a questão da falta de um símbolo que representasse o número zero. Então hoje nós vamos falar sobre isso, entender a importância do zero em um sistema de numeração. E para tanto nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Bem, eu vou apresentar para vocês o sistema de numeração decimal e durante a apresentação a gente vai falar sobre a origem do zero. Bem, o sistema de numeração decimal, ele é um sistema que possui 10 símbolos, nos quais são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Então veja que o zero já está incluído no sistema de numeração decimal. Esses 10 símbolos, é exatamente por isso que o sistema é chamado de decimal, é por causa que ele possui 10 símbolos e o agrupamento dos números são feitos de 10 em 10. Esses símbolos também são conhecidos como símbolos indo-arábicos. E também a gente chama-os de algarismos. Então, durante a aula, se eu chamar de algarismo ou símbolos, você está entendendo que eu estou me referindo aos símbolos do sistema de numeração decimal. Pois bem, vamos lá. O sistema de numeração decimal, ele tem uma característica diferenciada daqueles dois sistemas de numeração que a gente viu. Isso porque no sistema de numeração decimal, os símbolos, ele não tem uma regra para que a gente possa escrevê-los, ou seja, a quantidade de símbolos que a gente pode escrever em um número. Por exemplo, se eu colocar o símbolo 1, eu posso repeti-lo quantas vezes for necessário para que eu obtenha um número. Então veja que não tem uma regra de repetição de cada símbolo. Só que o que acontece? Cada símbolo desse repetido, ele tem um valor diferente. O símbolo é o mesmo, porém o valor é diferente. Vamos ver, por exemplo, o número 323. Se eu fosse representar esse número na simbologia, no sistema de numeração romano, como que nós representaríamos? Lembrando que eu vou considerar 323 como sendo 300 mais 20 mais 3. Se eu fosse representar esse número no sistema de numeração romano, eu usaria os símbolos C, C e C para representar o número 300, X, X para representar o número 20 e o I repetido 3 vezes para representar o número 3. Dessa forma nós teríamos o número 300 representado na simbologia de sistema de numeração romano. Mas, olha só, no sistema de numeração decimal, veja só o que acontece. Vamos considerar que seja 300 mais 20 mais 3. Mas veja só que o número 300, no sistema de numeração decimal, ele é representado apenas por o símbolo 3, ou algarismo 3. O 20 é representado apenas pelo 2. E o 3 é representado literalmente pelo 3. Ou seja, o algarismo 3,
ele aparece duas vezes. Só que no último algarismo aqui, o 3 vale 3. No terceiro algarismo aqui, o 3 já tem um valor diferente. Ele vale 300. Então veja a diferença. Aqui para cada número eu tenho uma simbologia. Nesse aqui não. O mesmo símbolo pode ser usado para representar outros números. Só que o que acontece? O valor do símbolo ou do algarismo, ele muda dependendo da posição que ele ocupa. Então, essa questão da posição foi exatamente onde essa questão do valor do número, dependendo da posição, foi justamente aí onde surge o zero. Por exemplo, se nós formos representar o número 22 no sistema de numeração decimal, o número 22 está aqui. Veja que eu tenho o símbolo 2 repetido duas vezes. No primeiro ou no último aqui, o 2 vale 2 e o outro 2 vale 20. Agora veja só, se fôssemos representar o número 2020, o número 2020, aí o que acontece? Observe bem quando eu falo 2020. Quando eu falo 2020, eu estou trazendo pelo menos dois símbolos. O 2, que representa 2020. Deixa eu escrever aqui. Vamos escrever 2020 como sendo 2000 mais 20. Então veja que no número 2020 aparecem o símbolo 2 também duas vezes. Aqui o 2 vale 20 e aqui o 2 vale 2000. Aí veja o que acontece. Se não fosse a existência do zero, como que a gente escreveria o número 2020? Se só são os algarismos 2 e 2, então ele ficaria 2020 escrito dessa forma. O 2 para 2000 e o outro 2 para o 20. Aí vejam que o 2020 e 22 seriam a mesma coisa sem a existência do zero. Então foi pensando nisso que os criadores dos sistemas perceberam que havia uma falha. E aí eles pensaram, não, está faltando alguma coisa. Então vamos lá. Se eu representar 2020 apenas com o 2 e o 2, vira 22. Então, tem alguma coisa errada. Então eles pensaram, nós poderíamos colocar 2020 com um espaço para representar ou para diferenciar de 22. Só que o que acontece? Quando eu coloco esse espaço, eu sei que tem alguma coisa aqui. Mas no final aqui também era para ter alguma coisa. E como é que eu vou perceber o que está faltando aqui se eu não sei se aqui tem um espaço ou se é o final? Então eles pensaram, não, ainda não dá certo. Então eles pensaram em quê? Em colocar um pontozinho. E um pontozinho aqui, para representar que tem alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. Então 2020 inicialmente poderia ser representado dessa forma. Como um 2, um ponto para representar que tem alguma coisa vazia aqui, outro 2 e um ponto para dizer que ainda falta alguma coisa. Aí o símbolo foi mudando no decorrer do tempo e nós chegamos ao símbolo que é conhecido como zero. Então 2020 é representado dessa forma. Vamos para aqui, para essa tabela, para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. O número 2020, vou apresentar logo essa tabela. Essa tabela é a tabela dos números do sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é dividido em classes. Cada classe tem 3 ordens. A primeira classe é a classe das unidades simples. A segunda classe
é a classe dos milhares e a terceira classe aqui, classe dos milhões. Eu disse que são 3 classes, na verdade não são 3 classes, são infinitas classes. Eu apenas escrevi 3 classes. Aqui nós temos ainda a classe dos bilhões, classe dos trilhões, mas para que vocês entendam, eu escrevi apenas essas 2 classes. Então vamos cá. Eu vou representar o número 2020 nessa classe aqui. O número 2020 ele tem 4 algarismos, como nós vimos aqui. O 0, o 2, o 0 novamente e o 2. Então, o 20, como é que a gente representa? O número 20, se a gente fosse representar, por exemplo aqui, nessa classe das unidades eu escrevo o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu for escrever o 10, eu já preciso de mais uma ordem. Aí 10, 20, então o 20 está aqui. 2000, como é que a gente escreve? Aqui nessa classe, ó, eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então o 100 eu já vou para a terceira ordem. Aí 100, 200, 300, 400, 500, 900, 1000. 1000, 2000. Então o número 2 está aqui. Então veja o que acontece. Ficou essas 2 casas vazias. Então é justamente pensando nisso que eles criaram o 0, ou seja, para preencher essas casas vazias. Então eu coloco o 0 aqui para preencher e o 0 aqui. Então o 0 é para o preenchimento dessas casas vazias. Se nós fôssemos escrever o número 1.207, 1.207, quais são os 3 algarismos que eu estou falando aqui? O 1 de 1 milhão, o 2 de 200 e o 7. O 7 é o último algarismo, então a gente sabe que ele vai ficar aqui. 1.200.000. 200, onde é que fica? Aqui, ó, por quê? Nessa classe aqui eu tenho 100, 200, então o 200 vai aparecer aqui. Então vamos cá, 1 milhão. Aí aqui tem 1.000, 10.000, 100.000, 900.000, 1 milhão. 1 milhão vai cair aqui, ó. Aí opa! 1 milhão vai cair aqui, ó. Então percebo o quanto de casas vazias que eu tenho aqui. Então para que não fiquem essas casas vazias, a gente preenche com o 0. Então foi pensando nisso que se foi criado o número 0. Então, para se pensar em um número ou se escrever um número no sistema de numeração decimal, utilizando esse quadrozinho aqui, fica fácil, porque você sabe onde cada algarismo vai estar posicionado. Pensando nisso, a gente vai falar sobre como que a gente decompõe um número e a leitura ou escrita desse número. Então vamos lá. Pense no número, voltando aqui, 323. Você fala 323. Então veja que o número ele já está decomposto apenas na sua fala. O que vai acontecer? Basta apenas colocar um sinal de mais aqui, ó. O número 323 decomposto é isso daqui, ó. 300 mais 20 mais 3. E como é que a gente escreve esse número? 320 20 e 3. Então aqui eu tenho a forma decomposta do número 323 e tenho a forma que a gente escreve o número ou a escrita dele. Então é isso.
qualquer número que você vai escrever ou decompor, basta você falar. Por exemplo, se eu for escrever, decompor o número 1221. Veja como é que você fala. 1221. Então veja, para cada espaço desse aqui eu coloco o sinal de mais, então eu tenho o número decomposto. 1000 mais 200 mais 20 mais 1, certo? Então, dá para pegar, vem aqui. Então, o sistema de numeração decimal, ele é o número, ou é o sistema que tem esses números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Então, com apenas os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nós podemos escrever qualquer número que desejamos. Aí, para encerrar a aula, eu quero fazer uma seguinte indagação. Você consegue imaginar um número entre o 0 e o 1? Consegue imaginar um número entre o 3 e o 4? Pois é. Existem infinitos números entre o 0 e o 1, entre o 2 e o 1. Entre cada um desses números aqui, existe infinitos números. E antes do 0, você consegue imaginar a existência de algum número? Pois é. Também, antes do 0, existem infinitos números, que também são escritos apenas com esses 10 algarismos. Então, essa questão desses números, dos números que existem entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, isso você vai ver nos próximos, nos capítulos posteriores. Não sei se vou fazer uma videoaula em relação a isso. E quanto aos números que existem antes do 0, é assunto para você ver no início da 7ª série. Mas vale a pena você já ficar com isso na sua memória. Então é isso daí. Aqui nós estudamos sobre o sistema de numeração decimal. Então, os símbolos que representam o sistema de numeração decimal são apenas esses 10. Eles são chamados de algarismos ou símbolos indo-arábicos. É isso daí. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E como eu sempre digo, não saia de casa, mas se necessário for sair, use máscara. Valeu!